Irmãos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós já falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Vamos falar hoje sobre Sardes. Amém? Você que foi encontrando, gostaria que vocês colocassem de pé para nós fazermos a leitura. Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, Tu és o Senhor da igreja e nós Te louvamos por isso. Bendito é o Teu nome, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante da Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu peço que o Senhor venha nos ensinar, venha nos instruir e venha trazer, ó Deus, quebrantamento ao nosso coração. Senhor, nós queremos entender e compreender a Tua vontade, por isso, em nome de Jesus, fala conosco. Fala, Deus. Senhor, somos pecadores, precisamos da Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor repreenda toda ação espiritual de Satanás, tudo aquilo que tente nos impedir de entender e compreender a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, manifesta-te com liberdade. Sim, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, pois é a Tua igreja e é a Tua palavra que vai ser pregada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Jesus. Queridos, podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos falado sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E o livro de Apocalipse, eu costumo dizer que é um livro um pouco complicado de se entender, um pouco complicado de se compreender. Eu não sei aqui quem já leu o livro de Apocalipse. Normalmente, a maioria das pessoas que começam a ler a Bíblia ficam curiosos pelas coisas que contém no livro de Apocalipse e começam a ler a Bíblia de trás para frente. Ele é um livro que contém muito simbolismo. E uma das grandes dificuldades que nós temos para compreender o livro de Apocalipse é que ele foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, a cultura era outra, a língua era outra. Então, se torna um pouco difícil de entender o livro. E uma outra dificuldade que nós temos de entender o livro de Apocalipse é porque o apóstolo João morreu. Então não dá para a gente ligar para ele e falar assim: apóstolo João, quando você falou sobre os 7 Espíritos de Deus, o que você quis dizer? Porque se pudéssemos seria mais fácil, né? Mas como não temos como ligar, então infelizmente algumas coisas às vezes é um pouco complicada para o nosso entendimento. Amém? Mas o nosso papel, queridos, quando subimos aqui para pregar, é estudar, tentar compreender da melhor maneira possível
o que a palavra ela nos ensina, o que o Senhor ele quer nos falar através da palavra, para que nós venhamos ensinar, para que nós venhamos falar isso à igreja. Amém? Então saiba que quando nós fazemos aqui, por mais que seja algo pequeno, talvez por mais que seja algo que você considere pequeno, o ensinamento, saiba que nós fazemos isso com muito esforço, com muita dedicação, com muito amor. Amém? Amém. Pois bem, sem mais delongas, vamos entrar aqui na igreja de Sardes. Irmãos, a mensagem escrita a Sardes é o tipo de mensagem que as pessoas não gostam de ouvir, pois é uma mensagem dura. A mensagem de Sardes não é uma mensagem assim como as mensagens que eu tenho pregado. Não é uma mensagem que vem para massagear o nosso ego. Pelo contrário, é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que tem o propósito de trazer um despertamento para a igreja. É uma mensagem que tem o propósito de nos tirar de uma zona de conforto e nos colocar numa zona de confronto. Eu acho que eu fiquei com as igrejas mais difíceis. O pastor está só falando de amor e eu tenho que ficar no chicote. Amém? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Então não é uma mensagem muito agradável de se ouvir. Não é uma mensagem que as pessoas costumam pregar nas igrejas, pois é uma mensagem dura. Mas eu gostaria de nessa noite, ao falar sobre esta igreja, eu gostaria de falar primeiro sobre algumas situações que a igreja de Sardes ela estava passando, algumas coisas que nós vemos aqui no texto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos como Jesus ele se apresenta à igreja de Sardes, e gostaria de concluir essa mensagem trazendo algumas aplicações, algumas lições para as nossas vidas que nós tiramos aqui desse texto. Algumas lições que nós aprendemos através da igreja de Sardes. Amém? Amém. Então, primeiro, eu gostaria de falar aqui sobre algumas situações da igreja de Sardes, algumas situações que a igreja de Sardes estava passando, que o texto ela nos apresenta. A primeira situação que a igreja de Sardes estava passando é que a igreja era uma igreja que vivia de reputação. Repita assim comigo: a igreja de Sardes. A igreja de Sardes vivia de reputação. de reputação. Irmãos, Jesus ele começa falando à igreja e ele diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus ele disse que a igreja de Sardes tinha uma fama que não condizia com a realidade. Ou seja, era uma igreja que vivia de aparência. Aos olhos das pessoas, a igreja era uma igreja viva, mas aos olhos de Deus era uma igreja que estava morta. Aos olhos dos homens, a igreja de Sardes estava bem, mas aos olhos de Deus, os cristãos de Sardes precisavam de arrependimento. Queridos, nós podemos comparar a igreja de Sardes com igrejas que vivem de movimento. Igrejas que têm mais o foco nas pessoas do que em Deus. Podemos comparar a igreja de Sardes com igrejas que buscam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Podemos comparar a igreja de Sardes com uma igreja que procura agradar o ouvido das pessoas, procura agradar aos ouvidos dos ouvintes, mas que não se importa com a conversão. Então podemos comparar a igreja de Sardes como aquela igreja que procura ter status, como uma igreja que
gosta de ser bem vista, mas que no seu interior está como um sepulcro caiado. É belo por fora, é bonito aos olhos dos homens, mas por dentro está fedendo. Aos olhos de Deus está morto. Amém? Amém. Segundo, o texto no versículo 2 ele começa dizendo assim: esteja atento. Com isso nós vemos que a igreja de Sardes era uma igreja desatenta. Repita assim comigo: a igreja de Sardes A igreja de Sardes era uma igreja desatenta. desatenta. Queridos, uma igreja desatenta é uma igreja não vigilante. Uma igreja não vigilante é uma igreja que vive sem propósitos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele diz que nos dias de Noé, as pessoas não vigiavam. As pessoas que viviam na época de Noé, eles não atentavam para a palavra de Deus. As pessoas na época de Noé não davam ouvidos à pregação de Noé, que era o pregoeiro da justiça. O texto diz assim, Mateus capítulo 24, no versículo 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, a igreja de Sardes era uma igreja desatenta. O texto diz que Jesus ele chega para a igreja e diz assim: fortaleça o que resta, o que estava para morrer. E quando Jesus ele diz assim, fortaleça os que restam, aqueles que estavam para morrer, a igreja estava se considerando uma igreja viva. A igreja estava se considerando uma igreja avivada. A fama da igreja diante das pessoas era uma igreja que estava viva. Mas quando Jesus ele olha para dentro da igreja, ele vê uma igreja morta. E aqueles que ainda estavam na UTI, pessoas estavam para morrer. Só que a igreja não atentava para isso. Eles achavam que eles estavam abafando. Queridos, uma igreja desatenta, uma igreja que não vigia, é uma igreja que provavelmente vai morrer. E a igreja de Sardes era uma igreja desatenta. Estejam atentos. Fortaleçam aqueles que restam, que estavam para morrer. Queridos, eu gostaria de abrir aspas aqui. Quantas vezes nós zelamos mais daquilo que os homens veem em nós do que aquilo que Deus vê em nós? Quantas vezes nos preocupamos em mostrar uma espiritualidade para as pessoas, mas não nos preocupamos em sermos espirituais na intimidade do nosso lar? Quantas vezes queremos nos mostrar como homens e mulheres de Deus, mulheres de oração dentro da igreja, mas esquecemos de orar na nossa intimidade? Queremos mostrar grande conhecimento da palavra de Deus diante dos irmãos, mas quando estamos na nossa intimidade não gastamos tempo lendo, não gastamos tempo estudando. Quantas vezes queremos ser pessoas bem vistas no sentido de pessoas que aconselham outras, que falam a outras, mas que não ouvem o próprio conselho, não seguem o próprio conselho. Queridos, é duro, mas é a mensagem que o Senhor ele traz a Sardes. Uma igreja que tem fama de estar viva, mas está morta. Quantas vezes nós corremos esse risco? Amém? Amém.
Irmãos, terceiro, a igreja de Sardes era uma igreja que os defeitos superavam as qualidades. Repitam assim comigo, a igreja de Sardes A igreja de Sardes era uma igreja era uma igreja que os defeitos que os defeitos superavam superavam as qualidades. as qualidades. Irmãos, se vocês pararem para avaliar as cartas, com exceção da igreja as mensagens, com exceção da igreja de Laodiceia e de Sardes, todas as mensagens de Jesus eram primeiro o elogio e depois a correção. Você rejeitou os falsos mestres, você rejeitou os falsos apóstolos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você tem pouca força, mas você é forte. Queridos, se formos analisar as mensagens, Jesus ele sempre elogia e depois ele traz a correção. No caso de Sardes, ele inverte. Primeiro ele corrige e depois ele fala: vocês têm uns poucos dentre vocês que permaneceram puros, que não sujaram as suas vestes. Por que Jesus ele inverte? Por que ele faz isso? Ele faz isso de maneira proposital. Por quê? Porque os defeitos da igreja de Sardes superavam as qualidades. Eles tinham mais defeitos do que qualidade. Está dando para entender? Era uma igreja complicada. Queridos, talvez a igreja mais complicada das 7 igrejas. Talvez, porque tem a igreja de Laodiceia que é muito complicada também, que eu vou trazer a mensagem. Vamos colocar mais na grupo aí. Ela era uma igreja que os defeitos eram muito grandes. Dá para você entender isso? Obrigado. Então, queridos, era uma igreja bem complicada, amém? Irmãos, nós falamos aqui sobre qual era a situação da igreja de Sardes segundo o texto. Nós falamos de 3 pontos. Primeiro, uma igreja que vive de reputação. Segundo, uma igreja desatenta. E terceiro, uma igreja que os defeitos superam as qualidades. Eu gostaria de falar agora sobre alguns pontos de como Jesus ele se apresenta à igreja de Sardes. Como Jesus ele se apresenta à igreja de Sardes? Primeiro, Jesus ele se apresenta como aquele, ele diz assim, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Repitam assim comigo: Jesus é o único que pode trazer vida a uma igreja morta. Jesus ele diz: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, esse é um texto um tanto complicado. Por quê? Porque a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito. Porque o texto diz que são 7 Espíritos de Deus. Queridos, há um só Espírito, ou seja, não são 7 Espíritos, mas 7 manifestações que representam a totalidade, a perfeição, a plenitude do Espírito. Quando vemos o número 7 no livro de Apocalipse, o número 7 ele representa a perfeição, a totalidade. Não existem 7 Espíritos de Deus, mas existe o Espírito de Deus que no livro de Apocalipse ele se apresenta como de uma maneira completa, de uma maneira perfeita. Para você entender isso, no livro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, o texto diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito
que dá conhecimento e temor do Senhor. Vou falar de uma maneira que você entenda. Nós vemos aqui 7 manifestações do Espírito de Deus. Repita assim: Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Espírito de entendimento. Espírito de entendimento. Espírito de conselho. Espírito de conselho. Espírito de poder. Espírito de poder. Espírito de conselho. Espírito de conselho. Perdão, de conhecimento. Conhecimento. Espírito de temor do Senhor. Espírito de temor do Senhor. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus, ele representa a plenitude do Espírito Santo. E Jesus ele diz assim: eu possuo os 7 Espíritos de Deus, ou seja, eu possuo a totalidade, a plenitude do Espírito de Deus. Queridos, só Jesus ele pode trazer vida a uma igreja morta. Por quê? Porque nós só podemos possuir o Espírito Santo de Deus. Nós só podemos receber o Espírito Santo de Deus que traz vida à igreja mediante a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, diz que a igreja nasceu com a descida do Espírito Santo. E da mesma forma a igreja só pode estar viva, a igreja só pode ter vida com a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo a igreja está morta. Sem a presença do Espírito Santo a igreja é capaz de ser conduzida a Cristo. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja ela não pode glorificar a Cristo. Bendito é o teu nome, porque Jesus. o poder de testemunho da igreja, o poder de glorificar a Cristo da igreja está na pessoa, Aleluia. na presença do Espírito Santo. Bendito Por seja isso, Deus. quando Jesus diz que ele possui os 7 Espíritos de Deus, ele está falando que ele possui o Espírito Santo de uma maneira plena. Louvado E seja só Ele Deus. pode doar o Espírito para trazer vida a uma igreja morta. Louvado seja Queridos, Deus. eu e você só podemos ter vida se Jesus ele nos doar o Espírito Santo, se Ele derramar o Espírito Santo sobre a minha e a sua vida. Somos como uma terra seca e só Ele pode derramar água viva sobre a terra seca do nosso coração. Nossa alma está sedenta de Deus e só com a pessoa do Espírito Santo essa sede ela pode ser saciada. Amém? Dá para você entender isso? Que Jesus é aquele que doa o Espírito Santo à igreja. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, segundo, o texto diz: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós sabemos que as 7 estrelas elas representam a vida do pastor que está nas mãos de Cristo, ou seja, Jesus ele levanta quem quer e ele abate quem ele quer. A palavra de Deus diz que uma certa vez um homem chamado Nabucodonosor, não sei nem se eu pronuncio de maneira correta, mas ele foi um grande imperador de Babilônia. Deus levantou esse homem. Ele foi um rei idólatra, ele foi um rei arrogante, mas Deus levantou ele e Deus abateu ele. Deus levantou ele por causa do orgulho dele, Deus humilhou ele, fez ele comer mato como um animal. E depois Deus trouxe saúde mental a ele novamente para que ele soubesse que é Deus que levanta e é Deus que abate. Da mesma maneira, dentro da igreja, queridos, é Deus que levanta o pastor, é Deus que levanta os homens de Deus e é Deus que abate aqueles que se julgam homens de Deus. O governo da igreja está nas mãos de Deus e Deus ele faz o que ele quer com a sua igreja. Deus abre as portas da igreja, Deus ele fecha as portas da igreja. Deus ele levanta o povo dele e Deus abate o povo dele. O coração do rei está nas mãos de Deus e ele inclina para onde ele quer. Amém? Amém. Somos nada. Louvado seja Somos Deus. nada.
Querido, quando você vê um homem batendo a mão no peito, você diz assim: se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Irmãos, esse homem não é nada. A vida dele está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor tem o controle, tem o poder da vida do ser humano. Uma certa vez, Jesus ele diz assim: ó, não temos homens que podem matar apenas o corpo e mais nada podem fazer. Temam antes a Deus, que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Por quê? Porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. A vida do pastor da igreja está nas mãos de Deus. Amém? Amém. Queridos, o texto ele continua dizendo assim: mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Com isso aprendemos que Jesus virá como ladrão aos desatentos. Como Jesus ele se apresenta à igreja de Sardes, ele se apresenta como um ladrão que virá. Repita assim comigo: Jesus virá. Jesus virá Como ladrão como ladrão aos desatentos. aos desatentos. Irmãos, a ameaça contra a igreja de Sardes é que se não houver arrependimento, ele virá como ladrão e a igreja será pega de surpresa. Irmãos, a vinda de Cristo, seja em qual sentido for, ela não deve ser despercebida pelos crentes, mas deve ser aguardada. Quando falamos de vinda de Cristo nesse texto, nós podemos falar de vinda de Cristo em dois sentidos diferentes. Primeiro, quando falamos de vinda de Cristo, estamos falando de vinda de Cristo no tempo presente. Quando Jesus ele diz à igreja de Sardes: se vocês não se arrependerem, virei até você como ladrão. Ele está falando sobre o julgamento presente. Ele está falando sobre destruir os rebeldes, aqueles que não se arrependeram. Ele está falando do julgamento, mas o julgamento no tempo presente. Ele está falando assim: ó, você que está vivendo no pecado, você que está vivendo no erro, você que está vivendo como se eu não fosse voltar, você que está vivendo como se não existisse um Deus, você que está se conformando com este mundo, você que não tem se proposto a mudar, você que anda como se estivesse vivo, mas está morto, eu virei contra você, se você não se arrepender. Eu virei contra você. Ele está falando de um juízo presente, de um juízo neste tempo. No segundo sentido, quando falamos sobre a vinda de Cristo, ele está falando da vinda de Cristo no sentido futuro. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Queridos, e quando falamos que Cristo voltará para buscar a sua igreja, isso não deve trazer temor e terror ao coração da igreja. Pelo contrário, deve trazer alegria. Aleluia, glória a Jesus. O texto de Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem: Vem. quem é a noiva? Glória a Deus. Somos nós. Aleluia, A Jesus. vinda de Cristo deve ser aguardada por nós. Jesus ele não deve pegar a mim e a você de maneira despercebida. Por quê? Porque a vinda de Cristo para nós é algo aguardado. Só para você entender, vinda de Cristo no tempo presente, você pode lembrar aí de Sodoma e Gomorra. O Senhor veio com juízo sobre ela por causa do pecado. Vinda de Cristo no futuro, estamos falando da vinda do Senhor. Estamos falando do momento que se cumprirá João capítulo 14, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: eu irei e prepararei lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Glória a Deus. Quando nós falamos da vida futura, nós estamos falando que está no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 14, que diz que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Oh, aleluia, glória a Jesus. Perdão, acho que eu citei o texto errado. Mas o texto diz que nós estamos aqui de passagem.
estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Louvado seja Deus. Queridos, estamos falando do momento em que Deus ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém? Amém. Ou seja, vou fazer um resuminho aqui. Como Jesus se apresenta à igreja de Sardes? Primeiro, Jesus é o único que pode trazer vida a uma igreja morta. Ele é aquele que tem em suas mãos os 7 Espíritos de Deus. Jesus ele se apresenta como aquele que tem em suas mãos a vida do pastor. Ou seja, ele diz que as 7 estrelas estão nas mãos dele, está sob o domínio dele. E terceiro, Jesus ele se apresenta como um ladrão que virá aos desatentos. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu estava falando com a Magali sobre a maneira que eu prego, né? Porque eu não consigo pegar de outro jeito. Eu comecei a pegar assim e eu gosto. Eu sei que às vezes é um pouquinho cansativo, mas se você começar a viajar na palavra comigo, você vai se deliciar. Isso é muito bom. Amém? Louvado Irmãos, seja Deus. eu gostaria de concluir essa mensagem fazendo algumas considerações, algumas aplicações para as nossas vidas. Amém? Primeiro, quando eu leio esse texto, quando nós vemos a igreja de Sardes, eu tiro algumas lições aqui. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, irmãos, o primeiro passo para a queda é a falta de vigilância. O primeiro passo para a queda é a falta de vigilância. Irmãos, quantas vezes eu e você, nós oramos, lemos a palavra, vamos aos cultos, mas ainda assim pecamos, mas ainda assim erramos, mas ainda falhamos em um ponto tão besta. Sabe por que acontece isso? Por causa da falta de vigilância. Porque o primeiro passo para a queda é a falta de vigilância. Irmãos, a palavra de Deus em Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Irmãos, tem irmão que vai para a vigília e ora 2, 3 horas, mas não vigia. Quando falamos de vigiar, não falamos apenas de orar. Orar também é uma das maneiras. Mas quando falamos de vigiar, falamos de estar atento, falamos de nos guardar, falamos de fugir da aparência do mal. Muitos crentes pecam, erram, não é porque eles não oram, não é porque eles não leem a Bíblia. É claro que se orarmos e lermos a palavra do Senhor, é muito mais fácil nos santificarmos, é muito mais fácil fazermos o que é correto. Mas muitas vezes eu e você erramos por falta de vigilância, por falta de atenção, por falta de guardarmos a lição. Aí quando aquela questão cai na prova, a gente não vigiou, passou despercebido. Está dando para entender? Louvado seja Deus. Às vezes erramos por quê? Porque colocamos alguma coisa na televisão que não deveríamos colocar. Mas não tem nada demais. De repente a gente começa a se envolver e peca. Às vezes a gente começa a conversar com um traste no WhatsApp e a gente pega, mas não tem nada demais, é só amigo. Só que de amigo a gente passa a falar um monte de coisa que não deve e peca. E é por quê? Porque não vigiamos. E o primeiro passo para a queda é a falta de vigilância. Irmãos, não adianta eu e você orarmos, não adianta eu e você nos dedicarmos e nos santificar, só que no momento de vigiar, a gente relaxar. Você precisa estar atento. A palavra de Deus diz assim: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, procurando o quê? Que possa tragar. Procurando uma brecha para nos destruir, procurando uma brecha. Ele está procurando uma brecha, queridos. E quando que nós abrimos a brecha? Quando não vigiamos. Está dando para você entender?
A falta de vigilância é o que nos leva muitas vezes a cair. Davi era um homem de Deus? Vou fazer a questão de escola bíblica. Vocês estão muito quietinhos, graças a Deus, né? A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo Coração de Deus. Davi orava. Orava. Ele lia a Bíblia. A lei, ele se deliciava na lei de Deus. Ele orava ao Senhor. Ele cultuava. Ou ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, isso me encanta na pessoa do salmista, Davi. Porque a palavra de Deus não diz assim: eu me alegrei quando eu cheguei na casa do Senhor. A palavra de Deus não diz assim: eu me alegrei quando eu estava na vigília e o Senhor me visitou. Ele não diz assim: eu me alegrei por causa da pregação do pastor Diocleciano. Eu me alegrei por causa da pregação do pastor Mário. Não, a palavra de Deus diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à Louvado casa do seja Senhor. Deus. Você vê quão maravilhoso é isso? Só que a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e 12, nos fala o quê? No ano em que os reis saíam para a guerra, Davi estava no palácio. Eu não vou dançar, deu vontade de dançar, mas eu não sei dançar. Vem cá, pastor. Faz favor, faz bem. Agora, amor. Vem cá, É vem cá. nóis. Vai dançar os Se dois. liga aí. Vai dançar os Não, dois. dois não. Davi estava no palácio, não é? Mas aí. Ele estava quietinho, de repente ele viu lá. Vai de céu, vem como ele vem. Aplauda, vamos produção. Nada de vergonha. Aleluia. No momento que os reis saíram para a guerra, Davi estava no palácio, ocioso. No momento que os homens estavam lá ganhando, os reis estavam junto com seus exércitos, Davi estava no palácio cobiçando a mulher de Urias. Irmãos, Urias era um dos melhores homens de Davi. Urias era um homem que fazia parte dos homens de ponta de Davi. E o cara lá na guerra e Davi cobiçando a mulher dele. O que aconteceu? O homem segundo o coração de Deus. O homem que fez salmos maravilhosos. O homem que escreveu aquele salmo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Um homem que teve uma revelação profunda do Cristo, como nenhum outro teve. Ele caiu por quê? Porque ele não vigiou. E porque ele não vigiou, ele se lascou. A falta de vigilância é o primeiro passo para que nós venhamos cair. Isso é o que nós aprendemos através da igreja de Sardes. Amém? Amém. Perdão da palavra, tá? Eu me empolguei. Segunda lição que nós aprendemos aqui, queridos. Onde a vida, a esperança. Quando eu leio a carta de Sardes, eu aprendo que onde a vida, A esperança. Irmãos, Jesus ele diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de brancos, pois são dignos. Aleluia. Irmãos, em meio a uma igreja em que a maioria pecava, em meio a uma igreja em que a maioria fazia o que não presta, em meio a uma igreja em que todo mundo que estava lá dentro, a grande maioria, estava andando contra a palavra de Deus, Jesus olhou e viu uns poucos que eram dignos. Aleluia! Poucos que guardavam as suas vestes. Bendito e exaltado é o teu nome, desses Jesus. poucos, Jesus ele diz assim: guarda aqueles que restaram, fortalece os que restaram. Bendito Por quê? é o teu Porque nome, onde a Jesus. vida, enquanto a vida é esperança. Sabedoria. Jesus ele diz o que é para a igreja? Você tem fama de quem está vivo, mas está morto. Mas tinham poucos que ainda não morreram. Louvado seja Tinham Deus. poucos que ainda não tinham contaminado as suas vestes. Queridos, por mais que existissem muitos errantes dentro da igreja de Sardes, nós vemos que enquanto a vida, há esperança. Nesse sentido, nós podemos dizer que nenhuma igreja é um caso perdido. Pois Deus, amados, Ele sempre separa um remanescente. Deus, Ele sempre separa um povo para si. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver a história de um homem chamado Elias.
que viveu numa época de grande apostasia. Ele era um profeta, e era um profeta arretado. Só que quando ele orava ao Senhor, ele: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu restei como profeta do Senhor. E ele falou isso para um monte de gente, ele falou isso orando ao Senhor. Aí chega uma hora que eu acho que Deus perdeu a paciência, um pouquinho, né? Deus, eu acho que ficou... Ele chegou e falou assim: meu, esse cara está me enchendo o saco com isso aí. Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu, Senhor. Só eu, a última bolacha do pacote. Só eu restei como profeta do Senhor. O Senhor ora para eles: Elias, eu separei 7.000 joelhos que não se dobraram. Glória a Deus. Porque Deus, queridos, Ele sempre separa um remanescente. Glória a Deus. E por causa desse remanescente, enquanto a vida há esperança. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma certa vez, Abraão estava lá no cantinho da casa dele. Chega 3 pessoas diante de Abraão. Um fica diante de Abraão enquanto 2 descem para a cidade de Sodoma e Gomorra, e um começa a bater um papo com Abraão, e aquele que bate um papo com Abraão é o Senhor. E o Senhor, ele diz assim: ocultarei eu o que eu hei de fazer ao meu servo Abraão? Ele diz: isso é profundo. Imagina Deus falando segredos para você. Deus, ele começa a trocar uma ideia com Abraão, e ele fala assim: eu vou destruir, ele diz assim: eu descerei até Sodoma e Gomorra para verificar se o que dizem a respeito dela é verdade. É um mistério muito grande esse texto, né? Muito interessante. Eu deixo as pessoas falar muito. Mas é muito bom. Eu descerei para verificar se o que falam a respeito de Sodoma e Gomorra é verdade. Porque eu vou destruir. Então a palavra de Deus diz que Abraão disse: Senhor, mas se houverem 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Não, por amor aos 50, se houver 50, pode ter 1 milhão de pessoas na cidade, mas se houver 50 justos, eu não destruirei. Senhor, mas se tiver 40, não destruirei. 30, não destruirei. 20, não destruirei. Senhor, se tiver 10, não destruirei por amor aos 10. Nossa, aí eu acho que Abraão pensou: não é possível, né? Uma cidade toda, vamos ver 10 justos? Não é possível. O que a palavra de Deus nos diz? Chegam os 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra. Não havia 10 justos. A palavra de Deus diz que havia um homem justo. Minha boca aí. Que se afligia todos os dias enquanto estava em Sodoma e Gomorra, que era Ló. Por amor a Abraão, por causa da intercessão de Abraão, Deus livrou a Ló. Deus livrou a Ló e os familiares de Ló. Só a esposa dele que olhou para trás e virou o salvo. Mas as 2 filhas de Ló ficaram livres da cidade de Sodoma e Gomorra por causa de Ló, e Ló por causa da oração de Abraão. Com isso eu gostaria de dizer, queridos, que enquanto a vida há esperança, Louvado seja Deus. talvez você esteja em um lugar onde muitas pessoas ao seu redor sejam injustas. Talvez você esteja em algum lugar onde ao seu redor muitas pessoas não prestam. Talvez o seu coração muitas vezes se entristeça de tanta podridão que você vê à sua volta. Mas eu gostaria de dizer a você, para confortar o seu coração, pelo menos um pouquinho, depois de tanta coisa pesada que às vezes a gente fala, que enquanto a vida há esperança, Glória a Deus. enquanto você manter as suas vestes puras, enquanto você se permanecer fiel ao Senhor, o Senhor, Ele vai te honrar, porque enquanto a vida há esperança. Queridos, eu não vejo, eu posso estar enganado, mas eu não lembro de nenhum outro texto que Jesus ele fala que as pessoas são dignas. O único texto que eu lembro, no momento, é esse daqui de Sardes. Em meio a uma igreja complicada, Jesus fala assim: ó, eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Irmãos, quando Jesus ele nos considera dignos? O único texto que eu vi aqui ainda é esse aqui. Está dando para entender? Você quer ser considerado digno diante do Senhor?
Um texto que me encanta na Bíblia está no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala dos homens que morreram aguardando a promessa. Não alcançaram a promessa por amor a mim e a você. Homens dos quais o mundo não é digno. Talvez, queridos, o lugar onde você está, ele não é digno de você. Mas por amor a você, Deus ele pode preservar muitas pessoas. Por amor a você, Deus ele pode preservar muitas vidas. Talvez por amor a você, Deus ele pode preservar a sua família. Talvez por amor a você, Deus ele tenha preservado pessoas, amigos, amigas que você tem. Talvez por amor a você, pessoas ainda estão vivas. Mas por amor a você, porque você tem guardado o seu coração, porque você tem feito com que as suas vestes permaneçam brancas. Eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo duas coisas. Primeiro, queridos, se você ainda anda distraído, se você não tem vigiado a palavra de Deus para você nessa noite, arrependa-se. Volte para o Senhor, pois senão você vai ser surpreendido pelo Senhor. Se você tem andado no erro, se você tem vivido como o Senhor, como se o Senhor não vivesse, se você está aqui na igreja planejando o erro, queridos, às vezes a gente está dentro da casa do Senhor e a gente traz o erro para dentro da casa do Senhor, porque a gente fala assim, eu vou errar, e a gente planeja o erro dentro da casa de Deus. Eu gostaria de falar para você, a palavra de Deus para você é, se arrependa, senão o Senhor vai vir contra você. E segundo, aí eu finalizo. Se você tem guardado as suas vestes, se você tem se guardado, se você não tem contaminado as suas vestes, eu gostaria que você se alegrasse. Porque a palavra de Deus para você é, eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Talvez você se considere uma pessoa imperfeita. Talvez você não veja condições em você de cumprir a palavra de Deus. Mas com todos os defeitos, queridos, Deus ele olha para você, ele diz assim, porque você tem guardado as suas vestes, eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Deus ele quer te dar segurança, ele quer que você se alegre nele. Amém? Amém. Amém? Amém. Queridos, isso aqui é um privilégio. É um motivo de grande alegria. Amém? Amém. Se coloquem de pé. Aleluia.